tarde. Bom, gente, essa primeira história que eu vou contar para vocês fala sobre uma família que morava no interior, numa cidade pequenininha lá no Amazonas. E ali morava um homem, a sua esposa e suas 3 filhas. As meninas trabalhavam no campo da cidade e elas plantavam, colhiam verduras, legumes, frutas, e tudo que elas colhiam, elas vendiam na cidade. Até que um dia, depois de terminarem para ser os seus trabalhos, elas foram seguir para sua casa no caminho de João Patinho, quando elas escutaram vindo mata, um choro de criança. Elas se assustaram com aquilo e decidiram então entrar dentro da mata. E lá, no meio de um mato nativo, elas encontraram uma criancinha, um bebê praticamente recém-nascido. E elas pensaram assim: meu Deus, pessoa tão sem coração vai abandonar uma criança tão bonitinha assim. Então elas pegaram aquela criança e resolveram levar ela para sua casa. Lá na casa, o pai das meninas admitiu: menino, vai levar essa criança até as autoridades. Não traga essa criança para cá, não. Você não sabe quem cuidar de você, vai cuidar de uma criança. Pai, mas aqui é tão bonitinho. Menino, empregado, não tem coração. E outra coisa, como é que você vai alimentar essa criança aí? Não, pai, é que tem ali um balde cheio de açaí. Com certeza a criança vai dormir bem feliz. O pai, então, autorizou que as meninas ficassem com aquela criança ali naquela noite. E a mãe das meninas pegou a criança para dormir com eles, mas aí a filha mais velha, porque queria dormir com a criança em seu colo. Então os pais autorizaram. A filha mais velha levou a criança para a igreja e as duas ficaram se embalando, até pegar o sono. Ao momento de luz, a filha do meio acordou escutando o choro da criança. E ela chamou assim: irmã, o neném acordou. E ela não ouviu nenhuma resposta. Então ela decidiu se levantar da sua cama, ainda com muito sono e no meio escutando, e foi até a igreja da irmã mais velha. Pegou a criança de lá e colocou na sua própria rede. E as duas irmãs se embalaram, até pegar no sono. Depois de algum tempo, a irmã caçula escutou ouvindo o choro da criança. E ela chamou: mãe, a criança acordou. E ela não teve respostas. Então ela se levantou, ainda na escuridão da noite, ainda com bastante sede, e foi até a rede da irmã do meio. Quando chegou na rede da irmã do meio, veio para o chão. Ela pegou a criança que estava ali na rede da irmã do meio e levou para a sua própria rede. E ali as duas ficaram se embalando. Até que, um tempo depois, a mãe das meninas acordou com o choro da criança. E ela já ia pegar a criança lá na rede da caçula, quando o pai falou: peraí, encarou-se nesse tempo. Alguma coisa está errada, não é possível. Então o pai acendeu, como ainda estava escuro, ele acendeu uma velinha e foi caminhando devagarzinho até o quarto onde as meninas dormiam. E lá no quarto ele olhou para o chão. Lá no quarto onde as meninas estavam, ele encontrou as redes e ele percebeu que caía